Walter Machado é um gênio. Dentista de formação, conseguiu como nenhum outro brasileiro um sucesso invejável no mundo dos games, tendo vendido mais de 500 mil de cópias de seu primeiro jogo, Gearcrack Arena. Gentil, atencioso e gente boa, Walter traz respostas e soluções para o desafio de desenvolvimento de jogos no Brasil. Talvez seja o melhor exemplo de um modelo brasileiro de desenvolvimento de jogos, por diversas razões que iremos estudar agora. Primeiramente, vamos situar o Brasil atual no início de 2015 no desenvolvimento de jogos. Na linha de frente, temos milhares de estudantes, muitos com menos de 20 anos, que estão cursando faculdades, tecnólogos, técnicos ou cursos livres na área de jogos. Existem dezenas de instituições oferecendo diversos cursos, como podemos ver nesse levantamento de abril de 2014 feito pelo UOL Jogos. Com formações que variam de 1 ano e meio até 4 anos, com novas turmas a cada semestre, temos milhares de alunos espalhados pelo Brasil que sonham em fazer jogos para viver e que começam a fazer os seus primeiros jogos no ambiente acadêmico. Depois dessa categoria, temos aqueles grupos indies que já lançaram seus primeiros títulos, onde muitos procuram nos jogos expressões artísticas e que, apesar de terem cobertura de mídia e muitas vezes conseguirem entrar nas plataformas de distribuição digital como Steam e Desura, não conseguem necessariamente o sucesso financeiro de forma que possam viver exclusivamente disso. Temos como exemplo aqui os conhecidos Out There Somewhere, Ninjin e Aritana e a Pena da Arpia, como dito pelos próprios desenvolvedores durante a Campus Party 8, na palestra Da Terra à Lua, a história de desenvolvedores que sonharam alto, disponível no YouTube. Nessa palestra, os desenvolvedores revelam suas dificuldades de monetizar seus jogos. Os integrantes do estúdio Miniboss, criadores do Out There Somewhere, por exemplo, revelam que vivem da venda de seus serviços artísticos e não necessariamente da venda de seus jogos. É um modelo hipster, digamos, de desenvolvimento de jogos. André Assay, da Loud Noises, realizou uma pesquisa recente com os desenvolvedores, onde a questão era saber por que os desenvolvedores faziam jogos. Como o próprio Assay declarou no final de sua pesquisa, disponível na Kotaku. Abre aspas. Após ler todas as respostas, eu consegui novamente achar o meu cerne, a minha motivação do porquê eu faço jogos, faço esses projetos que não me rendem dinheiro. Fecha aspas. Temos também um grupo, que são empresas ou grupos que recebem verbas do governo de concursos para a realização de seus projetos. Fundos da Lei Rouanet, editais da Secretaria da Cultura e demais linhas de fomento tornam possível a criação de games, tendo como principal representante o jogo Thorin, dos desenvolvedores da Sword Tales, que já está há 4 anos de desenvolvimento e conseguiu captar, via Lei Rouanet, por volta de R$ 370 mil. Reza a lenda que o BNDES também possui fundos milionários no setor, com o Procult. Esse caminho tem graves impasses, sendo que o principal é a burocracia governamental. Outro problema é que esses incentivos fiscais não são pagos diretamente aos desenvolvedores. Os desenvolvedores precisam procurar empresas que estejam interessadas em investir nos projetos, para que por sua vez recebam abatimentos de impostos como o ICMS. O Ministério da Cultura apenas certifica que as empresas poderão sofrer abatimentos de impostos se investirem no projeto contemplado. Como diz o líder da Sword Tales, Alessandro Martinello, em entrevista para o Kotaku, abre aspas, existem dois tipos de projetos para a Lei Rouanet, o artigo 18 e o 26. Deste último, você consegue deduzir 64% do total investido. O resto é a empresa que paga, o que não é muito atraente para alguns investidores. O artigo 18 é 100% do retorno, mas nele só entram literatura, teatro, produção musical, tipo orquestra sinfônica, restauração de museus, só essas paradas, fecha aspas. E muitas vezes, esse dinheiro não é o suficiente para bancar as contas, como eles continuam na entrevista da Kotaku, intitulada Como atravessar um oceano com um barco a remo. Abre aspas. Em comparação com o que a gente está ganhando com o Thorin, por conta da inclusão do projeto na Lei Rouanet e tal, eu tenho certeza que poderíamos estar ganhando nível de salário 3 vezes mais do que tiramos. A gente está ganhando um salário de trainee, e, de toda a equipe de 12 caras, entre freelas e os fixos, nós somos os que tiram menos. Ganhamos um X e trabalhamos 50 a 60 horas semanais, enquanto outros vão acabar trabalhando 20 horas ou acabam ganhando mais, pois são freelas. Nós ganhamos menos mesmo, mas é isso que o empreendedor tem que ter em mente. Tu vai ser o cara que menos vai ganhar com a tua empresa nos primeiros anos. Fecha aspas. O caminho de editais, apesar de viabilizar a criação de jogos autorais, não é um caminho fácil. Depois desses 3 grupos, temos o grupo onde a grana realmente rola, que são as empresas que fazem principalmente jogos sob encomenda, sejam Adver Games, Sirius Games, jogos educacionais e outros. Chamamos essa categoria de corporativos. O principal representante dessa categoria é o estúdio Aquiles Game Studio, tendo realizado mais de 40 projetos para empresas como Globo, Cartoon Network, Coca-Cola, Unilever e outras. Adver Games não são um sonho dos desenvolvedores de jogos, mas são a principal fonte de receita de empresas como a Aquiles, conforme dito pelo diretor de negócios da empresa, Sandro Manfredin, em entrevista ao portal Overlord. Abre aspas. A Aquiles é uma das maiores empresas de games do Brasil, e cara, os pilares dela são os Adver Games. A gente sempre vai se lembrar disso. Fecha aspas. Porém,
Quando falamos de empresas no Brasil, precisamos levar em consideração diversos fatores. Vamos analisar a Aquiris. Segundo a matéria publicada no site Plancorp, a empresa possui por volta de 50 funcionários e um faturamento de 5 milhões de reais. Tentando sair do estigma dos advergames, estão começando a criar jogos próprios, mas ainda não temos dados para analisar essa iniciativa. O que sabemos é que, apesar do faturamento alto, as contas também são altas, já que possuem uma grande equipe para os padrões brasileiros e dividem a receita do projeto com outras empresas. Além de terem vendido 25% do seu negócio para a CRP, Companhia de Participações, e de terem um investidor anjo. Voltaremos a essa questão empresarial mais à frente. Muitas empresas estão criando seus jogos autorais, mas de uma forma geral, a fonte de receita vem geralmente desses jogos corporativos, o que geralmente não é um sonho dos desenvolvedores de jogos brasileiros. Seguindo nosso estudo, temos então a quinta categoria, formada por um seleto grupo de empresas que fazem exclusivamente jogos autorais. O mais bem-sucedido caso é o da Behold Studios, que precisa ser estudado com outros casos não tão bem-sucedidos para ser compreendido. A Behold Studios é a criadora do famoso jogo Knights of Pen and Paper. Tendo Saulo Camarote como seu líder, a empresa passou por diversos ciclos, da incubadora da Universidade de Brasília, realizando Advergames, até o berço da criação de seu grande hit na Livraria Cultura de Brasília. Como dito pelo próprio Saulo em matéria no site Projeto Draft, abre aspas, nessa nova fase, nada de salários ou escritórios. Durante os próximos 8 meses, a equipe se reunia para trabalhar no café de uma grande livraria e aproveitar o Wi-Fi grátis. Estávamos lá todo dia, de 10 da manhã às 6 da tarde. Paralelamente, cada um teve que se virar com outros trabalhos para ganhar dinheiro, conta Saulo. Mas a ideia de fazer o jogo dos sonhos era o que motivava a equipe a seguir em frente. Quando cortamos os custos a quase zero e paramos de nos preocupar com a parte administrativa, conseguimos nos concentrar só no produto. Fecha aspas. Saulo transformou todos os funcionários em sócios e, segundo a matéria, o jogo rendeu 2 milhões de receita bruta. Mas, ouvindo do próprio Saulo em matéria dada ao Arena IG, abre aspas, considerando que o download do jogo custa, atualmente, $2,99, pergunto se o lucro da equipe com a versão portátil do jogo ultrapassou $1 milhão. Longe disso, exclama. 250 mil downloads foram gratuitos. Outros foram de promoções em que o jogo foi temporariamente vendido por 99 centavos de dólar. Se você dividir esse total por 3 e ainda deduzir os impostos, a parte da Apple, os custos com aluguel, funcionários e licenças de software, vai perceber que não ficamos ricos. Fecha aspas. A Behold segue agora como o principal exemplo de empresa de jogos autorais com seu projeto Chrome Squad, que será lançado em 30 de abril de 2015. Tendo arrecadado por volta de $100 mil no Kickstarter, a Behold se mudou para uma casa em Brasília, dividindo espaço com outras empresas como a Otus e a Bad Minions, conforme podemos ver em matéria no Kotaku sobre a Indie House. Para que esse modelo funcione, a empresa precisa lançar continuamente títulos autorais de sucesso, apesar de que a criação de uma indie house com várias empresas ajude no corte de despesas que são compartilhadas pelas empresas que lá residem. Vejamos alguns casos não muito felizes de empresas que seguiram um caminho semelhante e aproveitemos para refletir um pouco sobre a realidade empresarial brasileira. O mais emblemático caso talvez seja o da Ubisoft Brasil, que comprou a SoftLogic, criadores do Deer Hunter, e instalou um estúdio próprio em São Paulo em 2009. Segundo Bertrand Chaverot, representante da Ubisoft, em entrevista ao TechTudo, abre aspas, a gente fez jogos durante 3 anos, contratamos brasileiros jovens de talento incrível e, depois desses anos, por causa dos impostos muito altos sobre salários e importações de materiais produtivos, decidimos parar de fazê-los aqui. Era mais caro do que no Canadá. Os custos não eram normais. Foi muito triste, mas encerramos por aqui e mandamos os brasileiros para outros estúdios ao redor do mundo. Há muito talento aqui, mas o ecossistema de negócio para games é tão ruim em termos de impostos e flexibilidade que as empresas que querem vir no final acabam indo embora, e os jovens vão embora também. Eles vão pagar impostos e criar produtos fora do país. É uma vergonha. Fecha aspas. Caminho semelhante passou a Nano Studio, criadora do jogo Favela Wars, como pode ser visto na entrevista da revista Info. Abre aspas. A recepção foi positiva, e foi muito interessante e intenso o contato com nossos fãs ao longo do tempo, que nos ajudaram muito a evoluir e amadurecer o jogo. Em pouco menos de um ano, temos mais de 185 mil jogadores cadastrados no Favela Wars. Apesar do sucesso do número de jogadores, o jogo não trouxe o resultado financeiro que esperávamos, e chegamos à conclusão de que o modelo free-to-play não é o adequado para este gênero. Estamos conversando com possíveis parceiros e investidores para levar o jogo a outras plataformas e vendê-lo no modelo tradicional. Fecha aspas. Aparentemente, a Nano fechou as portas.
Não há como falar de empresas autorais no Brasil sem falar da Critical Studio e do seu jogo Dungeonland. A Critical foi criada por membros de um extinto grupo carioca chamado Magos. Os ex-membros desse grupo fundaram um grupo próprio que veio se tornar a Critical Studio. Tendo se tornado o maior exemplo empresarial de jogos autorais no Brasil, conseguiram entrar na Steam e alcançar grandes vendas do jogo Dungeonland. Infelizmente, após a criação do jogo, a Critical fechou as portas. Tendo vendido a propriedade intelectual para Paradox, Mark Venturelli deixou diversas dicas sobre os motivos de fechamento da empresa, assim como aprendizados em palestra realizada na IGDA Curitiba em junho de 2014, disponível no YouTube. Vejamos as lições dadas por Mark e comparemos com as informações do livro de Silvio Meira, Novos Negócios Inovadores de Crescimento Empreendedor no Brasil. Na palestra, Mark nos diz sobre os comparativos de custos de montar um estúdio de games no Brasil versus a realidade indie. Nos diz que os custos com a Critical Studio beiravam os R$50 mil mensais de custos fixos. Ele também analisa sobre o que seria um modelo brasileiro de desenvolvimento de jogos, modelo este ainda não encontrado em fase de buscas, segundo o próprio. Mas, de acordo com a sua experiência e tendo autoridade no assunto, revela algumas linhas importantes. Você não precisa de equipe. Você não vai ganhar dinheiro. Fuja dos investidores. Coloque fogo no seu escritório. Puxe o saco de todo mundo, entre outros. Essencialmente, Mark nos mostra que não precisamos de escritórios, nem de investidores, nem de uma estrutura empresarial complexa no Brasil, dado que temos muito talento distribuído e muitos custos para se montar um modelo empresarial e empresas em si. O trabalho remoto deve ser aproveitado com ferramentas como Skype, Hangouts, redes sociais e demais recursos, de forma a coordenar trabalhos e cortar custos. Mark diz que devemos utilizar um modelo diferente para sobreviver, e essa sobrevivência implica em ganhar dinheiro, descartar as estruturas formais de escritórios e investidores, já que estes ficam com grande parte do seu jogo, e demais estruturas. O desenvolvedor deve ser indie e fazer bom uso dos recursos que permitam o trabalho remoto, além de focar em produções que utilizem os seus potenciais. Ele nos alerta sobre a dificuldade de se ganhar dinheiro na área, e mais importante, como a principal barreira é o simples fato de os desenvolvedores não fazerem jogos, dando as mais diversas desculpas. Silvio Meira escreveu um livro chamado Novos Negócios Inovadores de Crescimento Empreendedor no Brasil. Nele, temos um capítulo dedicado ao chamado Custo Brasil. Segundo o livro, em mais de 180 economias analisadas, o Brasil ocupa a posição 120 sobre as condições para fazer negócios. O livro disserta sobre as dificuldades brasileiras que não devem ser menosprezadas. O chamado Custo Brasil é o grande vilão que vitima as empresas de games brasileiras. Neste custo, temos os altíssimos impostos para se manter uma empresa física, como a necessidade de se pagar FGTS, INSS, ICMS, ISS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSLL, entre outros. Existe a dificuldade e a burocracia tanto para se abrir uma empresa quanto para se fechar. Dezenas de instituições precisam ser consultadas para se iniciar o processo de abertura de uma empresa, além da dificuldade de se encontrar um contador especializado na área de games. O Custo Brasil também engloba custos indiretos, como serviços ruins de internet, de luz, água e demais serviços básicos, além de problemas indiretos, mas que afetam a realidade de todos, como a violência, a insegurança, problemas de transporte. A economia para 2015 também não é das mais animadoras, com aumento de impostos e estagnação econômica. Alguns pontos sobre as dificuldades brasileiras também foram pesquisados no canal do YouTube Extra Credits, no episódio chamado Global Games Brasil. Para maiores informações sobre o Custo Brasil, podemos ver a tabela disponível em artigo publicado no portal Clube do Hardware. Todas essas informações nos fazem pensar sobre como é tortuosa e difícil a realidade de uma empresa de jogos autorais de entretenimento no Brasil, pelas dificuldades que o próprio país cria para o empreendedorismo formal e a sobrevivência de empresas de uma forma geral. Os casos de sucesso devem ser celebrados, e os de fracasso estudados, já que para se manter, empresas de jogos autorais, como a Behold Studios, precisam continuamente lançar títulos de sucesso que paguem as contas. Por fim, temos o modelo Lone Wolf, propagado pelo mito do desenvolvimento brasileiro Walter Machado. Muitos princípios teóricos duramente aprendidos e apresentados por Mark Venturelli na palestra da IGDA Curitiba são vividos por Walter como realidade prática. Antes de tudo, temos que compreender o período que vivemos e o novo paradigma de desenvolvimento de jogos que torna possível o modelo Lone Wolf.
Antigamente, como bem se lembra Renato De Giovanni e mais recentemente o pessoal do Capoeira Legends, o importante era distribuir os jogos em mídia física, conseguir capas de revistas e anúncios de TV, além da necessidade da existência de competentes programadores para a criação ou customização de engines complexas e de grandes investidores. Tudo isso mudou. O novo modelo de desenvolvimento de jogos é inteiramente digital e existe um público grande para os jogos indie que já se tornaram parte da indústria. Todo o ecossistema de desenvolvimento de jogos mudou, seja na produção, distribuição, investimentos e marketing, especialmente para o desenvolvedor independente. Atualmente, vivemos um período de democratização na produção de jogos, com engines mais amigáveis como o Game Maker, Construct 2 e Unity. Na outra ponta, temos plataformas de distribuição digital que permitem a venda de jogos pelo mundo todo, como a Steam, Desura e Nuvem. Por fim, temos meios de marketing digital que envolvem blogs famosos como Kotaku e aparições em grandes youtubers como PewDiePie e os Cassius Brothers, estes responsáveis pela captação de R$250 mil via crowdfunding para a criação do jogo A Lenda do Herói pela empresa carioca Dumativa utilizando a plataforma Catarse, que é um novo modelo de investimentos na área de jogos. O fenômeno Walter Machado e a viabilidade econômica do modelo Lone Wolf nascem nessa nova era da indústria de jogos. O modelo Lone Wolf também é relevante, pois segue um modelo de desenvolvimento de jogos autorais, o que é o desejo da maioria, e, diferente dos grupos hipsters, consegue altos lucros com eles, e sem possuir tantos riscos como as empresas de jogos autorais por não constituir empresa e não ter CNPJ. Também difere do grupo empresarial por não ter tantos custos fixos e do modelo de editais sem tantas burocracias. Obviamente que o seu modelo traz limitações do tamanho dos projetos, mas Walter apresenta um modelo condizente com a realidade brasileira, que, por ainda estar aprendendo a fazer jogos, deveria focar em jogos menores e ir crescendo naturalmente com os aprendizados de cada projeto. E o crescimento do projeto deveria partir do escopo do projeto, e não por outros motivos como prega Saulo quando advoga que imagina o futuro da Behold Studios como uma empresa com pouca gente. Apesar disso, a Abra Games e demais associações focam suas ações em empresas do setor, o que é positivo, apesar dos riscos citados, como a atual delegação que foi para a GDC Game Connection. Mas deveríamos também analisar se não seria importante incentivar grupos independentes, conforme visto em matéria publicada no portal Geração Gamer. Como disse Jason Della Rocca, ex-diretor da IGDA, em entrevista à Veja em dezembro de 2012. Abre aspas. O senhor acha que o primeiro passo para desenvolver uma indústria de games forte é apoiar o desenvolvimento independente? Resposta. Com certeza. O que tenho feito nos últimos anos é criar estratégias junto ao governo de vários países em todo o mundo para o apoio da indústria independente. Fecha aspas. Chancelados por essa afirmação, estudemos então o modelo Lone Wolf de Walter Machado. O modelo Lone Wolf se baseia na ideia de um estúdio de um homem só, sem CNPJ, sem abertura de empresas, sem editais ou altos investimentos e aproveita o novo paradigma digital da indústria para todos os segmentos da produção, distribuição, marketing e investimentos. Se baseia na criação de jogos menores e condizentes com a capacidade de execução do desenvolvedor. Utiliza os vastos recursos disponíveis na internet e de softwares que permitam a execução de seus projetos. Hoje em dia, basta um notebook com internet para se fazer jogos e ter a chance de ganhar dinheiro e aprendizado com eles. Analisemos então a história de Walter Machado. Vindo de uma família de dentistas, Walter seguiu o caminho de seus familiares e se tornou cirurgião dentista. Sempre gostou de música e dedicou mais de 15 anos de sua vida ao estudo da guitarra. Suas memórias dos tempos da faculdade e também do seu tempo livre sempre o levam para as improvisações e composições que fazia. Desde o início, gostava de criar suas próprias músicas do que tocar a música dos outros, fator importante para compreender a sua personalidade. Sua profissão também foi importante, pois, primeiramente, ele ajudou a criar uma cultura de trabalho que foi crucial no lançamento de seu título mais famoso, Gear Crack Arena. Por outro lado, sua profissão lhe ensinou a importante lição de saber perder. Por diversas vezes, Walter teve que pedir que refizessem próteses dentárias e outros, para não comprometer o seu trabalho com seus pacientes clientes. Esse conhecimento lhe ajudou mais à frente a saber perder e descartar assets de jogo, sem apegos e se focando no que é melhor para o jogo. Uma postura científica com relação à vida, experimentando, observando e tentando coisas diferentes, também foram lições valiosas. Por conta de sua veia musical, começou um projeto que viria a se tornar o seu jogo, Gear Crack Arena, como podemos ver na sua página do Facebook de seu projeto.
Lá vemos postagens de 2012 com composições próprias, no estilo punk industrial, postadas na plataforma SoundCloud. Walter, então, surgiu em sua mente com um conceito de jogo, que viria a ser o Gear Crack Arena. Por possuir um gosto bem específico e diferente, sendo um dos poucos a gostar do shooter Brink, Walter não encontrou na Steam um jogo que trouxesse o conceito que gostaria de ver. Decidido a fazer um jogo com seu conceito, pesquisou na Steam as primeiras ferramentas sobre o desenvolvimento de jogos que encontrou, encontrando a engine Game Maker, o software Black Ink para os gráficos e o FL Studio para as músicas, usando principalmente os VSTs Toxic Biohazard, Pod Farm e FL Hardcore. Como já dominava a composição musical, começou a criar o seu jogo, mesmo sem conhecimentos de programação e criação de jogos. Fez valer seus conhecimentos básicos de matemática da época do ensino médio e, com persistência, fez rapidamente um jogo de jam de 72 horas que viria a se tornar o Gear Crack. Podemos ler mais sobre sua vida na matéria da Kotaku intitulada Como um cirurgião dentista largou a profissão para desenvolver jogos indies. Walter nos deixa diversas lições importantes. Apesar de não ter background de desenvolvimento, não se intimidou nem esperou por cursos para encarar o desafio de desenvolver o seu jogo. Correu atrás e empreendeu sem expectativas, já que não dependia da venda de seus jogos para viver por conta do seu trabalho de cirurgião dentista. Aprendeu a fazer o seu jogo fazendo, na prática, que sempre se mostra a melhor escola. Em um mercado tão incerto, em um país com poucas oportunidades profissionais e empresas do setor, as características de empreender, aprender o que for necessário e, especialmente, não depender do sucesso antecipado das vendas de seu projeto são muito importantes. Outro ponto importante é a vibe de seu projeto. Walter possui uma personalidade bem particular, expressa em um estilo musical early 90s, sci-fi, o que faz com que o seu título escape do lugar comum de tantos títulos idênticos. Essa personalidade musical ditou a vibe de todo o seu jogo, o que o fez um produto cult, tendo muitas pessoas o comprado exclusivamente por conta de sua distinta música. Nesse momento, faz-se importante lembrar novamente da citada palestra de Mark Venturelli, quando ele fala sobre a importância de encontrarmos aquilo que somos bons ou únicos na produção de um jogo. No caso do Walter, sem dúvidas, foi seu estilo musical. A trilha sonora completa do Gear Crack Arena está disponível no SoundCloud. Tendo criado o jogo, Walter o lançou na plataforma Desura. A Desura não costuma ser uma boa plataforma de vendas de jogos, mas certamente é uma boa janela para se publicar jogos. A página no Facebook do Gear Crack Arena anunciava o jogo já em 12 de 3 de 2014. O próprio Walter disse em entrevista que a relação de vendas da Desura para o Steam é de 1 para 1000. Mas, essa janela foi muito importante, pois o público do Desura é composto por mais usuários indies do que a Steam, de forma que o Walter começou a ser convidado para participar de bundles. Podemos ver na figura que o seu jogo participou de 6 bundles, sendo eles cronologicamente Indie Royale, Lazy Guys Bundle, Indie Gala, Flying Hive 5 Bundle, Bundle Stars e Nostalgia Bundle. Analisando os gráficos do Google Trends Charts, podemos novamente comprovar a genialidade de Walter. O seu jogo começou a ser pesquisado em abril de 2014, coincidindo com o lançamento de seu primeiro bundle, Indie Royale, lançado no dia 21 de abril de 2014. Aproveitando a janela do bundle e de outros que foi convidado, Walter lançou seu projeto na Steam Greenlight, e conforme podemos ver na sua página do Facebook, em foto publicada em 14 de maio de 2014, o projeto já estava aprovado. Pelas datas de lançamento do bundle Indie Royale, em 21 de abril de 2014, combinado com os gráficos do Google Trends Charts, que mostram o interesse do jogo começando em abril, podemos concluir que a estratégia de Walter, dita em entrevista ao portal Game, deu certo. Segundo o próprio, abre aspas, a minha dica é pegar todo o feedback que você receber e fazer exatamente o contrário. Quando eu falei em fazer um jogo, me sugeriram fortemente montar uma equipe. Eu resolvi fazer sozinho. Me sugeriram então em fazer um clone de algo de sucesso e eu fiz protótipo com uma mecânica nova. Sugeriram mandar 1000 e-mails para jornalistas famosos e eu coloquei em bundles. Esperaram o release para colocar no Greenlight e eu coloquei o quanto antes e os bundles fizeram a campanha para mim sinergisticamente. Com o jogo terminado e já vendendo, me sugeriram fazer algo simples e repetir a receita. Comecei em Unreal 4. Fecha aspas. Walter lançou bundles e a campanha na Steam Greenlight ao mesmo tempo, de forma que aproveitou o buzz gerado por seu jogo para conseguir a aprovação na Steam, que foi muito rápida.
Bundles geralmente adicionam jogos desconhecidos no meio de jogos conhecidos, como podemos ver o jogo do Walter sendo referenciado como Mystery Game no famoso fórum Reddit quando anunciado no Flying High Five Bundle. O próprio Walter, depois, admitiu que talvez essa estratégia tenha sido um erro, pois muitas pessoas acabam dando reviews ruins por terem jogos que não querem. Tendo sido um erro ou não, o fato é que conseguiu ser aprovado rapidamente na Steam. Seu jogo, então, teve um pico, segundo o Google Trend Charts, em junho, coincidindo com o lançamento do Bundle Indie Gala, que curiosamente trouxe o também brasileiro Oniken. Já na Steam, Walter conseguiu, com poucos brasileiros, atingir um pricing competitivo. Colocando seu jogo por menos de R$2 e realizando promoções diversas, chegou a vendê-lo por poucos centavos. Graças a esses poucos centavos, duas grandes coisas aconteceram que explicam o seu grande sucesso. A primeira é que surgiu um mercado de cartas das chamadas Steam Cards em seu jogo. Para quem não conhece, a Steam introduziu um sistema conhecido como Steam Cards em sua plataforma em maio de 2013. Basicamente, depois de algum tempo jogando alguns jogos, recebemos cartas relativas àquele jogo. Estas cartas são por volta de 15 por jogo, sendo que cada jogador pode receber, no máximo, aproximadamente metade destas cartas. Para conseguir todas as cartas, um jogador precisa trocá-las ou comprá-las de outros jogadores. O motivo que faz com que os jogadores troquem as cartas é que um conjunto completo de cartas de um jogo confere badges, isto é, medalhas, e pontos de experiências para os jogadores, em uma espécie de gamificação da plataforma Steam. Essas badges e pontos, além de status, nos permitem ter acesso a mais recursos na plataforma. Pois bem, graças às promoções do Walter, o seu jogo chegou a ser vendido por preços mais baixos do que o valor de mercado de suas cartas. Para maiores informações sobre o mercado de cartas, o site TechTudo explicou o seu funcionamento. Basicamente, podemos colocar as nossas cartas em um mercado. Quando colocamos uma carta no mercado, ela sai de nosso inventário. Os jogadores querem comprar as cartas para conseguirem os pontos de experiência e badges, como já explicado. Badges são conferidas quando um jogador completa todas as cartas de um jogo. Mas, quem vende consegue dinheiro de verdade. Existe um mercado em torno da compra e venda de cartas, de forma que muitas pessoas ficam trabalhando nesse mercado, procurando cartas baratas e revendendo-as a um preço maior. Cada carta vendida rende uma comissão para a Steam e, aparentemente, para o criador do jogo também, de forma que uma carta originalmente cotada a 10 centavos muitas vezes paga 8 centavos ao seu vendedor e 2 centavos de taxas. Esse dinheiro arrecadado pode ser utilizado na compra também de outros jogos. Assim, quando Walter baixou demais o preço de seu jogo, criou uma situação em que se tornou lucrativo comprar os seus jogos. Muitas pessoas passaram a comprá-lo apenas para revender suas cartas. Vejam os comentários publicados nos fóruns da Steam. Alguns comentários, abre aspas. Eu fui praticamente pago para jogar esse jogo. Comprei-o por 21 centavos para a venda das cartas e paguei o jogo e ainda lucrei. Rendeu meia hora de diversão em uns 40 centavos. Fecha aspas. Outro, abre aspas. Paguei 21 centavos e vendi as cartas por 41 centavos. Fecha aspas. Outro, abre aspas. Paguei 21 centavos. Ganhei 45. Então, 45 menos 21 igual a 24. Podia estar roubando, estar comprando pão, mas não, comprei esse jogo. Honestamente, sou pobre, mas sou humilde. Ainda deu dinheiro para comprar um pão. KKK, fecha aspas. Abre aspas. Comprei por 21 centavos, zerei em 24 minutos, ganhei, vendi as cartas, ganhei 40 centavos. Fecha aspas. Um último comentário, abre aspas. Paguei 20 centavos no jogo, ganhei 60 centavos com as cartas. Fecha aspas. Os comentários seguem e formou-se um mercado internacional pelas cartas. Podemos ver a cotação das cartas do Walter na Steam Community. O jogo do Walter chegou a ser vendido por 9 centavos de dólar, de forma que se tornou lucrativo ter o seu jogo só para vender as cartas. A Steam libera cartas por tempo de jogo, de forma que é possível deixar o jogo rolando enquanto se faz outra coisa, conseguindo cartas. O próprio Walter revelou em entrevista que um desenvolvedor comprou mais de 200 cópias de seu jogo, o que só faz sentido se pensarmos do ponto de vista do mercado das Steam Cards. Essas suas promoções também lhe renderam uma ampla exposição gratuita no grande aliado dos desenvolvedores indies atuais, youtubers famosos. No caso, o britânico Total Biscuit realizou um vídeo sobre o jogo do Walter chamado The Cheapest Game on Steam, Gearcrack Arena, que, em uma tradução livre, seria o jogo mais barato da Steam, Gearcrack Arena.
O canal Total Biscuit possui aproximadamente 2 milhões de assinantes, e o seu vídeo, publicado no dia 12 de dezembro de 2014, foi visto por mais de 309 mil pessoas. Reparando novamente no gráfico do Google Trends Charts, podemos ver que este vídeo foi o responsável pelo maior pico de pesquisa sobre o seu jogo, em dezembro de 2014. O próprio Total Biscuit, no vídeo, fala sobre a possibilidade das pessoas estarem comprando o jogo por suas cartas. O jogo brasileiro Oniken também possui Steam Cards, porém está sendo vendido hoje por R$16, de forma que não se torna um jogo lucrativo do ponto de vista das cartas. Gear Crack chegou a ser vendido por 9 cents, como podemos ver em uma discussão dentro do fórum da Steam. Uma pequena observação. O já citado A Lenda do Herói foi um outro exemplo da influência do YouTube na promoção de jogos, rendendo R$250 mil para o projeto, encabeçado pelos Castro Brothers, canal brasileiro com mais de 1 milhão de inscritos. Podemos reparar, então, como Walter fez bom uso das promoções e de recursos de marketing de seu jogo, habilidade geralmente esquecida pelos desenvolvedores brasileiros. Devemos também reparar em outro ponto inteligente do design de Walter. Ele não criou um jogo dependente de línguas ou culturas, abolindo barreiras linguísticas. Criou um projeto universal que vendeu principalmente na Rússia, China, Ásia e Estados Unidos. As barreiras linguísticas foram irrelevantes para o seu projeto, o que o tornou acessível a mais mercados. Basta colocarmos o seu jogo no Steam Charts para verificarmos o quanto ele é jogado. Se procurarmos outros jogos brasileiros, veremos que dificilmente terão esses números, apesar de estarem na Steam. No campo das relações públicas, Walter nos deixa outra lição. Por ser um desenvolvedor independente, realiza o próprio marketing de seu jogo. Não possuindo contas no Twitter, revela sua estratégia para lidar com os duros comentários dos críticos na internet. Respondê-los com educação, sem perder a cabeça. A educação faz com que aqueles não tão agressivos mudem o tom das críticas e, caso as críticas continuem, a comunidade, percebendo o seu tom educado, acaba por defendê-lo. Esse tópico é muito importante, pois desenvolvedores indies famosos já ficaram com uma má fama, como o Phil Fish, de Fez, por conta de comentários impensados e impulsivos. O desenvolvedor indie depende de sua comunidade, e é importante que não se queime, já que não possui recursos para ter assessores de imprensa e afins. Apesar de ter rendido recursos financeiros para o Walter, de forma a lhe permitir fechar sua clínica odontológica e mudar de profissão, é importante reparar as singularidades do modelo Lone Wolf. Aqui começam a aparecer os sinais desse possível modelo brasileiro de desenvolvimento de jogos. Esse modelo não possui custos empresariais, nem CNPJ, nem empresa em si, e foge, dentro do possível, do já estudado custo Brasil. Os seus lucros possivelmente não seriam suficientes para bancar uma pequena empresa de jogos, mas dão folga para a realidade de um desenvolvedor sozinho. Não recorre a editais, de forma que evita diversas burocracias e dores de cabeça. Focando em projetos menores, é capaz de lançar um jogo em poucos meses ou semanas, aprendendo o suficiente para o próximo projeto e fugindo de longos ciclos de desenvolvimento que trazem frustração e desinteresse com o próprio jogo. Ciclos menores, no atual estado da indústria brasileira, edificam conhecimentos e aprendizados de forma gradual, evitando grandes sofrimentos oriundos de ambições sem os pés no chão. Walter tem tudo o que precisa: ideias para os seus jogos, motivação para fazê-los, canais de distribuição, engines e softwares para a produção. Possui comunidades do Facebook e contatos com blogs e jornalistas para divulgar lançamentos e realizar entrevistas. Esse modelo vai de encontro com a realidade brasileira, e esse exemplo deveria ser seguido por estudantes que estão à espera de vagas profissionais na área, que são escassas e muito provavelmente não apareçam. Reparem que o grande sucesso da Behold Studios nasceu quando eles se livraram de tudo que não fosse a criação do jogo, tanto do escritório quanto demais preocupações, focando apenas no jogo, na Livraria Cultura. Dizem que aprendemos a fazer jogos fazendo-os e que cada jogo nos ensina um pouco mais até começarmos a acertar. Alguns dizem que precisamos errar o mais rápido possível, errar barato e que talvez pelo 10º jogo comecemos a acertar. Walter nos mostra que talvez o caminho não seja tão áspero se tivermos uma visão estratégica de negócios, acertando no pricing dos jogos, nas estratégias de divulgação e nos modelos corretos. De uma forma ou de outra, é melhor e mais barato errar em pequenos projetos sozinho que consumam pouco tempo do que em projetos milionários com dezenas de pessoas envolvidas e anos de desenvolvimento. Os brasileiros deveriam aprender a fazer jogos, primeiro fazendo jogos pequenos. O próprio Walter acertou nisso também, criando um jogo do tamanho de suas pernas e não tentou fazer um MMO que consumiria milhões de dólares e nunca se venderia. Walter também nos deixa a lição sobre a importância para os indies fazerem os jogos que gostariam de jogar.
e que sejam jogos únicos, com uma vibe própria e menos genéricos. Para isso, é importante saber ouvir os feedbacks corretos e ignorar a maioria. Depois de concluído seu projeto, Walter começou a criar um jogo que foi abortado que seria um shooter militar, apesar de ele próprio não gostar do gênero. Abandonou o projeto e de novo empregou a sua lição de saber perder, já que se retirar da batalha às vezes pode ser importante para se ganhar a guerra, e o conhecimento adquirido fica. Walter também aprendeu muito com o lançamento do seu primeiro jogo, e com todo o seu aprendizado lançou recentemente o seu mais novo título, Ubermosh. No seu novo jogo, podemos ver elementos do Gear Crack, mas podemos ver também sua curva de aprendizado e como tornou o seu conceito mais sofisticado. Sobre o seu método de desenvolvimento, não cria projetos de game design ou planejamentos. Testa o conceito inicial em sua mente e sai fazendo um pouco de tudo, misturado, dando espaço para descobrir coisas durante o processo de criação. Walter defende que esse método é mais criativo do que o clássico em que temos um GDD pronto, mas também é um método que vai de encontro com a sua personalidade e estilo, não funcionando muito bem para projetos em que outras pessoas precisem aprovar conceitos e etc. Com a fama conquistada em seu primeiro jogo, para o segundo, Ubermosh, Walter está contando com o apoio de alguns sites, alguns grandes e outros pequenos, tanto brasileiros como estrangeiros, notadamente europeus, de forma que conseguiu ser aprovado novamente na Steam Greenlight em cerca de 2 semanas, o que possivelmente é um recorde brasileiro. Agora, sendo 100% indie, sua rotina se divide entre a sua família e a produção de seus jogos. O tempo que era destinado para sua clínica passou a ser ocupado por programação, composições musicais e animações de jogos sem ordem definida. Para Ubermosh, Walter está tentando outra estratégia. Sem Steam Cards, o jogo será lançado possivelmente em abril em Early Access e irá evoluir até sua versão final ser lançada para a comunidade. Assim, já terá um público para contar no lançamento da versão final. Ele nos alerta sobre a importância de se escolher uma boa data, levando em consideração grandes títulos que possam ser lançados na mesma época e o contexto, já que no final do mês, por exemplo, as pessoas costumam estar com menos dinheiro do que no início do mês. Tentamos estudar neste vídeo os modelos existentes na cena de desenvolvimento de jogos brasileira, mostrando suas particularidades e defendendo o modelo Lone Wolf, praticado por Walter Machado, como o mais condizente com a realidade brasileira. Não somos senhores da verdade e as opiniões aqui são baseadas em nossa experiência e nas referências listadas. Gostaríamos então de abrir o debate sobre o que seria esse modelo brasileiro de desenvolvimento de jogos, contando com a opinião da comunidade, para que enriqueça e expanda os argumentos aqui expostos. Agradecemos aos que ouviram até aqui e, se possível, não deixem de conferir a Colx Games, rede social para desenvolvedores brasileiros de jogos, com o link na descrição do vídeo. Muito obrigado.